Olá, irmãos. Vamos começar mais um estudo, mais uma devocional. Nós estamos trabalhando o livro do autor Jerry Bridges, Pecados Intocáveis. Então, nós já tivemos o início com o pastor Emerson. Ele trabalhou o primeiro capítulo e hoje nós vamos trabalhar, então, o segundo capítulo desse livro. Eu gostaria de indicar que você, se você puder comprar esse livro, compre. A leitura dele certamente vai ser muito instrutiva para você. E eu gostaria de indicar também, se você puder adquirir, esse livro aqui, Sociedade Sem Pecado, do John MacArthur. E eu vou até começar fazendo uma citação do mesmo autor que começa o segundo capítulo do livro do Jerry Bridges, esse livro aqui, Sociedade Sem Pecado. Uma sinopse rápida desse livro aqui, ele trata justamente como o pecado e a noção de pecado desapareceu na nossa sociedade, que é o tema da nossa meditação, do nosso estudo de hoje. E aí eu cito o Dr. Carl Menninger, que diz o seguinte, isso citado pelo John MacArthur no livro. A palavra pecado não deixou de ser mencionada em nenhum dos lamentos e das repreensões feitas pelos nossos videntes e profetas. Uma palavra que era uma legítima senha do ministério profético. Sempre foi uma palavra presente na mente de cada pessoa, mas agora raramente é sequer ouvida. Isso significa que não existe nenhum pecado envolvido em nossos problemas. Não há pecado em que o eu esteja envolvido. Não há mais ninguém culpado de coisa alguma. Talvez o culpado de algum pecado pudesse se arrepender, corrigir-se ou se reconciliar. Essa pessoa seria considerada estúpida, desequilibrada, criminosa ou adormecida? Muitos erros estão sendo cometidos. O joio está sendo semeado no meio do trigo durante a noite. Mas ninguém é responsável, ninguém responde por esses atos. Reconhecemos a ansiedade, a depressão e até mesmo um vago sentimento de culpa. Mas ninguém cometeu pecado algum. Na verdade, para onde foi o pecado? O que aconteceu com ele? Então esse é um retrato que esse autor trata sobre como a sociedade ela tem trabalhado e tem se dado muito bem com a ausência da noção de pecado. Talvez nós poderíamos até dizer que o pecado seja o novo palavrão da nossa sociedade. Hoje a nossa sociedade está lidando cada vez melhor com uma linguagem de baixo escalão que certamente não seria aceitável há umas décadas atrás. Porém, termos como santificação, pecado, morte, são termos praticamente banidos da convivência social. Então, nós podemos dizer que a noção geral de pecado desapareceu da nossa sociedade. Mas veja, em uma sociedade pecadora, não ter essa noção de pecado pode até parecer, a gente pode até não se assustar. Mas um problema que há é que a noção de pecado desapareceu dos púlpitos de muitas igrejas. O conceito de pecado tem desaparecido de muitas igrejas. O autor cita uma socióloga chamada Marsha Witten, que estudou 47 gravações de pecado, 47 gravações de mensagens sobre o filho pródigo. E a conclusão da socióloga é que simplesmente os pregadores ignoravam o conceito de pecado ou então
tratavam o pecado em termos muito mais amenos e que soaria muito doce ao politicamente correto da nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que a nossa sociedade está cada vez mais distante da noção de pecado, as nossas igrejas também muitas vezes estão se distanciando dessa noção de pecado. Então, em muitos púlpitos, a noção de pecado foi trocada por uma noção de o que é importante é você ser feliz. Foi trocado por uma noção de uma busca pela vitória, ou uma pregação de autoestima, e assim por diante. Mas não somente em círculos mais progressistas, podemos dizer assim, no evangelicalismo, a noção de pecado tem desaparecido, mas também em círculos mais conservadores. Até em igrejas mais conservadoras, a noção de pecado tem sido minada do púlpito, das conversas e assim por diante. Veja, dentro dos círculos conservadores, e nós representamos uma denominação conservadora, e nós também falamos sobre o pecado, mas também há outro problema. É quando nós começamos a notar, a evidenciar ou a denunciar apenas pecados escandalosos. Então eu denuncio a corrupção, eu denuncio o homossexualismo, eu denuncio a prostituição, o adultério público, mas ao mesmo tempo quase não se fala sobre fofoca, orgulho, inveja, amargura, luxúria, falta de amor. Quase não se fala. Ou seja, até mesmo nos círculos mais tradicionais, mais conservadores, o foco está apenas nos pecados mais escandalosos. Enquanto os outros pecados muitas vezes vivenciados ali no seio da igreja, são pecados que são cada vez mais considerados socialmente aceitos ou não tão graves. Mas uma das coisas que nós precisamos aprender é que o nosso nível de revolta para com o nosso pecado, ele deve ser maior do que o nível de revolta que nós temos para com o pecado na sociedade. Um santo, e nós vimos esse termo no vídeo anterior com o pastor Emerson. Então, assista para você entender quando a gente se referir a santo, para você então entender a quem nós estamos nos referindo. Mas um santo, meu irmão, um santo, um crente, alguém que é convertido, ele deve cada vez mais buscar uma revolta, uma insatisfação contra o seu pecado, para que a partir daí ele comece a manifestar o pecado, uma revolta com o pecado presente na nossa sociedade. Então, Gerald Bridges diz o seguinte: ficamos indignados e com razão quando uma denominação muito conhecida ordenou o bispo um homossexual praticante. Mas por que também não lamentamos nosso egoísmo, nosso espírito crítico, nossa impaciência e nossa ira? Eu me revolto, é muito descompassado a minha revolta contra os pecados de outras denominações, contra os pecados da sociedade, porém, meus pecados domésticos, como ira, impaciência,
um espírito absolutamente crítico, eles são colocados em panos quentes. Nós precisamos entender, irmãos, o seguinte, que Deus ele não tem leis. Então, nas Escrituras não trata sobre as leis de Deus. As Escrituras tratam sobre a lei de Deus. E isso é muito importante, isso vai além de um preciosismo linguístico, porque quando nós entendemos a lei como uma unidade, aí nós começamos a entender o que foi que Tiago falou no capítulo 2 de Tiago, verso 10. Porque qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Por quê? Porque quando você quebra um ponto da lei, você quebrou a lei de Deus. Isso é importante que nós pensemos sobre isso. Por quê? Nós reconhecemos que há pecados mais graves que outros. Isso está muito claro. Há pecados mais graves que outros. Por exemplo, se você assassina alguém, é um pecado mais grave do que se você tem raiva de alguém. Perceba, há pecados mais graves. Mas a ideia é que, por mais que haja pecados que sejam mais graves que outros, a seriedade do pecado é a mesma. A seriedade do pecado é a mesma. Porque todo pecado infringe a lei de Deus. Todo pecado infringe a lei de Deus. Atenta contra a santidade de Deus. Por isso, todo pecado é sério. Todo pecado é sério. E isso a gente já viu um pouco no primeiro vídeo com o pastor Emerson. Então, a lei de Deus é uma unidade. Quando você quebra um aspecto da lei de Deus, você está quebrando a lei. Você não está quebrando um artigo, um aspecto, um ponto da lei. Por isso que Tiago diz que se você tropeça no ponto, você é culpado, porque foi a lei de Deus que você foi rebelde. Então todo pecado ele é rebeldia. Todo pecado é rebeldia. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque nós precisamos entender a malignidade do pecado. Nós precisamos entender o quanto o pecado é maligno, o quanto o pecado ele é ruim para a nossa vida. Então nós precisamos parar de tentar ter alguns pecados aceitáveis na nossa vida. Orgulho, ansiedade, impaciência, ira, tudo isso é coisa séria, meus irmãos. Nós estamos falando de um Deus extremamente santo. Nós estamos falando de um Deus que não há nenhuma sombra de mal nele. Então nós estamos lidando com ele. Por isso nós precisamos lidar com o pecado de uma maneira séria, de uma maneira vigorosa. Veja, nós somos muito rápidos em condenar os pecados escandalosos, mas nós somos rápidos em tolerar determinadas transgressões que nós nos acostumamos com elas. Seja a fofoca, seja a maledicência. Mas a ideia, irmãos, a questão é que todo pecado, não importa se temos ou não consciência dele, ele é asqueroso aos olhos de Deus. Por isso que nós temos que ter uma tolerância zero em relação ao pecado. Nós precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus, rogando
analisando a nossa própria vida, para que nós não possamos domesticar pecados. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor dê a nós, enquanto igreja, cada vez mais essa consciência da malignidade e seriedade do pecado, a fim de vivermos uma vida mais santa e a fim de ornarmos o Evangelho com a nossa conduta. Essa deve ser a nossa oração e essa deve ser a nossa prática. Que Deus nos ajude nesse intento. Até mais, irmãos.